Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de Teoria do Currículo e Projeto Político-Pedagógico. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, estou com um vestido preto com estampa de florzinhas, bem miudinhas, tenho 42 anos, 1,65 m, de salto eu fico mais alta, né, gente, claro. Eu estou em pé nos estúdios aqui do campus, à minha frente está um púlpito de acrílico, à minha direita a nossa tela interativa e ao fundo a plotagem com temas em cinza, branco e verde. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Nesse episódio, nós vamos tratar sobre a organização normativa do currículo, mas a organização brasileira, como que o currículo está organizado. Esse episódio, a gente busca basicamente conhecer a estrutura como se baseia a organização curricular e o nome de alguns documentos que norteiam essas estruturas, tá? Então, vamos ver as nossas intenções. Discutir as razões políticas e culturais na forma como o currículo é proposto e implementado. Analisar as conexões entre conhecimento, ensino e poder no campo da educação, entendendo o currículo como um produto da política e de grupos de interesse. É claro que quem organiza o currículo são grupos de interesse. O que é decidido, o que é colocado no currículo são algumas pessoas que escolhem, são algumas pessoas que decidem sobre que conhecimentos, que saberes, que competências, que habilidades e, na maioria das vezes, as formas também que esse currículo é organizado na escola. Se por projetos, se por disciplinas, como que o projeto político-pedagógico concebe a sociedade, concebe a escola, concebe o sujeito. E é para entender essa perspectiva, essa conjectura, que a gente vai analisar a forma normativa de organização do currículo. Então, vamos conhecer aqui algumas ideias que a gente tem sobre o currículo. Bom, o currículo, a gente tem aqui uma proposta de organização. Vou abrir aqui para vocês, na nossa tela. Aqui no nosso ambiente, a gente tem aqui, olha só que interessante, essa proposição. Bom, como que o currículo está organizado? No centro do currículo, a gente tem a LDB, tá? Então, a LDB, ela é colocada aqui no centro do currículo. É a partir da LDB a LDB que vai direcionar todos os demais, todas as outras estruturas curriculares. Porque na LDB vai ser definido quais são as intenções formativas. E o currículo nada mais é do que essas intenções formativas. A educação básica tem intenção de formar para quê? O ensino médio é para quê? A educação profissional é para quê? Então, essas intenções estão prescritas, olha só, o currículo prescrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Depois da LDB, a gente vem para um documento que a gente chama de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Na Base Nacional Comum Curricular, eu tenho os elementos construídos que são considerados o currículo base, Base Nacional Comum Curricular. O que é necessário, o que é considerado por esse grupo de interesse que está na educação, considerado como conhecimentos e saberes fundamentais a serem ensinados em todas as escolas do Brasil. Depois da BNCC, a gente vem para o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação. O Conselho Nacional de Educação, ele é um órgão colegiado e que ele ajuda a deliberar sobre as diretrizes curriculares da educação. Todas as diretrizes da educação infantil, para a formação de professores, para cada curso,
Então, para o curso de pedagogia, para o curso de farmácia, para o curso de direito, cada curso tem as suas diretrizes curriculares. Quem faz essas diretrizes quem preside essas discussões e quem publica essas diretrizes é o Conselho Nacional de Educação, em suas câmaras. Tem a Câmara de Educação Básica, a Câmara de Educação Profissional, a Câmara de Educação Superior e o Conselho Pleno, que todas as diretrizes geralmente são votadas pelo Conselho Pleno. Essa estrutura está organizada junto ao Ministério da Educação, que é quem vai conduzir o que é deliberado pelo Conselho Nacional de Educação. Depois, então, que eu tenho o Conselho Nacional de Educação, ele vai definir as diretrizes e resoluções, como eu falei. Cada curso e cada modalidade tem suas diretrizes curriculares e essas diretrizes curriculares são publicadas em forma de resoluções. Bom, e depois disso, o que eu tenho? Depois disso, eu tenho aqui, eixos e etapas que são definidos pela BNCC. Tá? A Base Nacional Comum Curricular, ela vai estipular os eixos que vão ser trabalhados e as etapas da educação com base na LDB. Então, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Né? Então, a BNCC ela é base né, para essas etapas da educação básica. Aí, base aparece várias vezes, né, professora? Base para educação básica, porque são elementos fundamentais, necessários, os elementos essenciais. Então, os eixos são definidos lá na BNCC. Depois, eu tenho as secretarias. As secretarias, elas partem aí da LDB e as secretarias vão organizar o currículo a partir da LDB, a partir da BNCC. Então, as secretarias de Estado, as secretarias do município, elas têm o poder de, a partir da LDB e da BNCC, definir desses saberes e desses conteúdos aqueles que são essenciais e aqueles que não estão previstos na base comum, mas que têm a ver com a sua realidade. Então, por exemplo, a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia vai incluir, por exemplo, História e Geografia de Rondônia e a de São Paulo, da sua respectiva realidade. Então, as secretarias fazem esses ajustes ou essas adequações ou essas complementações curriculares. Aí, eu tenho também a organização por meio dessas essas secretarias, então, vão fazer essas portarias estaduais que definem o que são, como são feitos como é detalhado esse currículo dentro da minha realidade do estado ou do município. Partindo da LDB, eu tenho as competências, porque a LDB vai definir as intenções, a BNCC vai traçar essas competências e diante dessas competências é que eu vou organizar o quê? Eu vou organizar o projeto político-pedagógico, tá? Então, o meu projeto político-pedagógico, ele é a organização curricular dentro da minha escola, dentro da minha unidade de educação. O projeto político-pedagógico, ele tem que estar em consonância com a BNCC, ele tem que estar em consonância com os currículos das secretarias estaduais, porque as secretarias estaduais é literalmente uma hierarquia, então eu tenho a LDB, tenho o Conselho Nacional de Educação, aí eu tenho as secretarias estaduais, as secretarias municipais e o projeto político-pedagógico. Só que o projeto político-pedagógico, ele tem tanta importância na escola que ele fica ali quase no mesmo nível dos documentos da secretaria. Até porque ele é o documento mais importante da escola, que é onde está organizada a missão da escola, que é o que ela quer ser, os valores da escola, que são aquilo pelo que a escola vai trabalhar no seu currículo real, no seu currículo informal, e se estiver prescrito no PPC, no seu currículo formal. Então, a diversidade, o respeito, a igualdade, esses são valores que são considerados no projeto político-pedagógico. Além disso, como que vai ser a organização curricular, se vai ser por projeto, se vai ser por disciplina, qual que é a filosofia que a escola acredita, qual a tendência pedagógica que a escola acredita, se ela é uma escola voltada para uma perspectiva tradicional, uma perspectiva
crítica, uma perspectiva libertadora, uma perspectiva progressista, uma perspectiva histórico-cultural. Então, cada uma dessas perspectivas tem que estar desenhada no projeto político-pedagógico. E a depender dessa perspectiva é que o currículo vai se organizar, mas ele tem que estar alinhado com esses elementos. Bom, dentro disso, dentro das secretarias, além das portarias estaduais, eu tenho as portarias municipais, porque eu tenho as secretarias estaduais e eu tenho as escolas municipais que obedecem às normas previstas pelo município, certo? E aí, dentro das competências, é que se organizam o livro didático, se organiza o livro didático. O livro didático se organiza a partir das competências, em consonância com a BNCC, que é orientada pela LDB. Depois disso, que eu defini o projeto político-pedagógico com base nesses elementos macros, é que aí eu vou ter o projeto, que eu vou ter o plano de ensino, que eu vou ter o plano de aula e que eu vou ter as atividades, tá? Então, o meu plano de ensino e os meus projetos. Meus planos de ensino é tudo aquilo que vai estar proposto para o período letivo, então, ou para o semestre ou para o ano. Os projetos, eles se organizam também. Ali ficou equiparado porque os projetos podem se organizar pelo período letivo ou podem se organizar por unidades menores, como bimestre ou por semestre. Então, depende da forma de organização do currículo. Mas de todas elas, geralmente eu tenho um plano de ensino, mesmo que eu tenha um currículo organizado, por exemplo, pela perspectiva nuclear ou pela perspectiva de competências, geralmente eu tenho um plano de ensino, porque o plano de ensino é consagrado como um documento da educação, da materialização, da prática educativa, da organização do planejamento educativo. E dentro do projeto ou dentro do plano de ensino, esses elementos do currículo previstos lá no projeto, previstos lá na BNCC, previstos lá nas diretrizes e na LDB, vão se tornar reais pelo planejamento do que eu vou fazer em sala e vão se concretizar nas atividades. Então, esse é um mapa mental aí do currículo de como, geralmente, os elementos que se articulam para a realização do currículo, tá? E aí, eu tenho, portanto, a LDB como cerne de orientação do currículo. Lá no artigo 26, ela vai dizer: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. E é aqui que vem aquelas relações políticas que nós estávamos falando, né? Que realidades são essas? Que parte é essa diversificada que vai ser contemplada no currículo? Quem é que vai escolher isso? Isso vai ser escolhido lá no projeto político-pedagógico, né? Lá na Secretaria Municipal ou Estadual de Educação. Parágrafo 1º, os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente. Então, o que tem no nosso currículo? Olha ali a influência da organização disciplinar no nosso currículo. Língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política. Percebam que aqui a gente tem uma mistura de organização curricular por disciplinas e de organização curricular por campos do saber. Porque quando eu falo conhecimento do mundo físico e natural, eu estou falando das disciplinas, por exemplo, que é a física, a química, a ciência. E quando eu falo realidade social e política, eu estou falando das disciplinas de história e geografia. Então, há essa mescla de concepções, teorias e compreensões da forma de organização curricular na LDB. Lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, né? Aqui a gente está acessando diretamente do Planalto. Toda e qualquer vez que você for consultar, especialmente a LDB ou qualquer lei, o ideal é que você faça o quê? Que você consulte diretamente no site do Planalto, que ela vai ter todas as atualizações necessárias. No artigo 22, vai dizer o seguinte: a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando
Então, vou até destacar aqui, ó. Artigo 22, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Portanto, qual que é a perspectiva aqui de currículo que a gente vê? A perspectiva de currículo é uma perspectiva, a gente pode dizer que é uma perspectiva crítica, porque contempla aqui o exercício da cidadania, e também a inserção no mercado de trabalho. Então, esse olhar sobre o texto nos revela essa concepção. E é isso que direciona o currículo. Então, o que vai ter no currículo? Vai ter no currículo saberes, elementos para desenvolver a cidadania e para garantir ou para que essa pessoa, esse sujeito, possa integrar, né, possa se inserir no mercado de trabalho, ok? Então, por isso que é importante estudar as teorias do currículo para a gente entender o que o texto nos leva a entender, para entender o que os meandros da legislação, o que a letra da legislação está nos dizendo. No artigo 27, a gente destacou aqui, mas a gente pode abrir a lei lá, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, do respeito ao bem comum e à ordem democrática. Inciso 2, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, inciso 3, e inciso 4, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, quando a gente volta lá para a LDB, vou levar aqui para o artigo 27, então, artigo 24, artigo 27, a gente tem aqui a legislação na íntegra, né? A gente já viu, olha lá, os currículos da educação infantil e do ensino médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada, o que a gente viu no trecho anterior, e o artigo 27, que vai dizer aqui, cadê nosso artigo 27? São muitos incisos. Então, 26A, 27, perfeito. Ó, os conteúdos curriculares da educação básica observarão. Eles observarão outros elementos também, mas olha, o 27 vai trazer a questão da democracia, a questão da orientação para o trabalho e o desporto como elementos integrantes do currículo, tá? E no artigo 28, a gente tem a complementação do currículo para a população rural, que deve atender às especificidades desses sujeitos, né? Ó, no inciso 1 do artigo 28, os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses das escolas do campo, favorecendo a pedagogia da alternância, que é uma forma de organização, do currículo dedicada às escolas do campo. Então, esses são itens que vão orientar a forma como você vai conduzir o currículo. Ou seja, o que está previsto aqui no currículo, no artigo 27 e 28 da LDB, orienta a BNCC. O artigo 29, já que nós somos pedagogos, vai tratar do currículo para a educação infantil. E olha só, no artigo 29, ele vai dizer que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. E o que orienta aqui o currículo? Orienta esse trecho, ó, o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família. Então, o que é o currículo, o que a BNCC tem que se basear em quê? Tem que partir do quê? Tem que partir de saberes e práticas que contemplem esse desenvolvimento, essa intencionalidade. No artigo 32, o ensino fundamental, que é obrigatório, né, ele vai ter qual objetivo? A formação básica do cidadão. E aí, quando você vai lá para a LDB, o artigo 29 vai tratar, olha, da educação infantil, ele vai dizer qual que é essa intencionalidade, que é o caput, e vai dizer nos artigos seguintes como que é a forma de organização desse currículo.
Porque, olha só, é o currículo que vai dizer quanto é a carga horária, como que vai ser a avaliação, né? E quais são os elementos que vão orientar. No artigo 32, que é a sequência, vai tratar do ensino fundamental e ele vai dizer, olha só, desenvolvimento, o inciso 1, né, o inciso 1 do artigo 32 vai dizer o desenvolvimento da capacidade de aprender. Olha aqui os elementos curriculares a serem contemplados. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que fundamentam a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, considerando habilidades e formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos da família. Então, esses incisos, eles indicam o que precisa ser contemplado nos currículos. Mais adiante, a gente vai ver o currículo do ensino médio e da educação profissional. A LDB vai prever lá no artigo 35B, porque foi alterado, o currículo do ensino médio, que será composto de formação geral básica e de itinerários formativos, que é uma outra forma de organização curricular. E o artigo 36A vai prever as orientações para a educação profissional técnica de nível médio, porque nós temos a educação profissional no pós-médio. Então, lá no artigo 35, vamos rolar a barra aqui lá para o 35, do ensino médio, aí ele vai tratar aqui no caput qual que é a duração, então o currículo deve se organizar dentro desses 3 anos, né? O currículo vai se desenvolver em 3 anos. Ele tem que trabalhar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, então ele tem que aprofundar esses conhecimentos. Ele tem que fazer a preparação para o trabalho e para a cidadania. E ele tem que aprimorar a formação humana. Então, percebam que aqui, olha, não são bem conteúdos. Olha só como a nossa LDB foi avançada para a época, né? 96. Ele não traz um rol de conteúdos, mas ele está tratando daqueles direitos, daquelas condições da vida, né? A pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico. Quando eu olho aqui para a LDB, que me diz que o ensino médio deve primar por isso, quais são os elementos que eu preciso para trabalhar isso? Por exemplo, filosofia, né? O pensamento crítico, a cidadania, ela se dá pela participação, pelo voto, pela decisão, pela participação política. Então, a LDB vai direcionar a construção desses elementos do currículo. Depois a gente tem o artigo 35, que foi alterado pela legislação. Vocês estão vendo que ele foi todo, né, alterado. E aí ele vai dizer o que é que tem que ter no currículo do ensino médio. O currículo do ensino médio será composto por uma formação geral básica e pelos itinerários formativos, né? Essa alteração aí é feita em 2024. Então, houve alteração da legislação nessa perspectiva, incluindo até as formas como esse currículo tem que ser trabalhado. Por isso que a gente viu que o currículo, na perspectiva do Sacristã, ele é uma praxis, porque ele articula teoria e prática, o que é considerado como saber e como esse saber é trabalhado. Aqui tem até o inciso 1, falando de promoção de metodologias investigativas. Olha só que interessante. Bom, e seguindo, a gente volta aqui para a nossa apresentação, né, para dizer do artigo 36A, que é da educação profissional. Então, o que a LDB trata sobre a educação profissional? Lá no 36A, então vamos rolar a barra aqui. A legislação foi alterada aí várias vezes já para atualizar, isso é, né, natural da legislação. Então, aqui, vamos rolar a barra e ir direto para o nosso artigo 36A, da educação profissional técnica de nível médio. Então, o artigo 36A vai dizer o quê? Que a educação técnica de nível médio, que ela corre junto com o ensino médio, ela tem que ser desenvolvida com a preparação para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional.
Então, assim, a preparação geral para o trabalho, que no caso é, por exemplo, você está inserido com tecnologias, o ambiente bancário ou da convivência, o uso de recursos por exemplo, de acesso à informação, à identidade, documentos como a carteira de trabalho, etc. E a habilitação profissional, que é uma habilitação técnica, por exemplo, um técnico em finanças, um técnico em informática, e isso é feito junto ao ensino médio. Então, essas são as principais orientações dentro da LDB para o currículo, né? Trazendo aqui o artigo 39, que trata sobre a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação, integra-se aos diferentes níveis, e os cursos de educação profissional e tecnológica, que são cursos pós-médio, poderão ser organizados por eixos tecnológicos, que é outra organização curricular, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando forem os cursos, como o Instituto, o IFRA oferece, cursos de educação profissional e tecnológica, a organização curricular ela é feita por itinerários, ou seja, de acordo com a formação, com a habilitação profissional. Então, se a gente vai ter um técnico em informática ou um técnico em redes de computadores, o que os saberes, as competências e habilidades desse técnico exigem. E é por isso que o itinerário formativo, o currículo vai ser para esse itinerário, vai ser organizado conforme a necessidade dessa formação profissional. Então, vai precisar de um laboratório, vai precisar de competências éticas, de segurança do trabalho, e aí, a depender dessa habilitação profissional é que eu vou organizar o currículo. E esse currículo, então, vai ser por esse itinerário, de acordo com cada habilitação. Então, seguindo reto toda a vida, a gente tem, portanto, a BNCC. O que é a BNCC? A BNCC, ela é um documento de caráter normativo. Ela é um conjunto orgânico das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Percebam aqui uma perspectiva, olha, pós-crítica do currículo, né? Assegurado seus direitos de aprendizagem. Uma perspectiva, não quer dizer que a BNCC é toda baseada, é toda feita nessa perspectiva. Em conformidade com o Plano Nacional de Educação, que vai operacionalizar a base. Esse documento aplica-se exclusivamente à educação escolar, como previsto pela LDB, que a gente viu ali agora, que é a 93/94 de 96. E ela vai se orientar por quais princípios? Princípios éticos, políticos, estéticos, que visem a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamento das diretrizes curriculares nacionais. E aí a gente tem aqui a base para vocês visualizarem, né? Aqui é o documento que está no site oficial, aí você pode consultar. Aqui, ó, vou acessar aqui o início é esse, você tem a base nacional curricular, as orientações iniciais, e aí você pode navegar em forma de PDF ou navegar direto na plataforma. Tem o histórico de construção, porque a base houve uma tentativa de construir coletivamente, então aí você percebe a tendência, né, ou a teoria pós-crítica do currículo, porque quem foi que decidiu, de algum modo, houve a participação dos professores e das redes de ensino na construção da base, ela não foi feita exclusivamente lá no gabinete, e ela está organizada dessa forma. Tem uma introdução, como que é a estrutura da base. Aqui é interessante porque a base, ela tem uma estrutura bastante complexa de se entender. Vou abrir aqui a definição, os elementos que ela coloca. Ela vai, os campos de experiência, ela tem os objetivos de aprendizagem, ela tem a transição da educação, né, de cada eixo, como é que ocorre a transição. E aí, quando ela vai falar, por exemplo, da etapa da educação infantil, ela vai dizer aqui quais são... Opa, é aqui que eu estava. Vou falar da estrutura aqui, estrutura da base. Aí.
Aqui na estrutura da base, ela vai articular-se com o currículo. Então, qual que é o currículo para as etapas da educação? Então, a educação infantil, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos da experiência. Aí, no ensino fundamental e no ensino médio, as áreas de conhecimento. São as áreas de competências específicas e, evidentemente, os componentes curriculares, porque o nosso sistema se organiza disciplinarmente, embora haja a organização macro por competências. E aí ele vai definindo as competências e as habilidades por cada etapa da educação básica. Para a educação infantil, depois para o ensino fundamental e depois para o ensino médio. Então, ele vai detalhando, olha, todos os elementos e as competências por áreas. Então, quais as competências de cada área? É impressionante a forma de organização desse documento, porque é uma organização, a gente deve conceder os parabéns, singular. Ele traz as competências, né, o que são as competências específicas, e ele traz a organização, olha só, com um código alfanumérico. Né? Aqui as primeiras duas letras vai dizer qual é a estrutura, a qual etapa que está vinculada, qual que é as habilidades, na sequência, quais são as habilidades da etapa, na sequência, quais são os eixos, quais são os campos curriculares, então aqui, ó, LGG, linguagem e suas tecnologias, e depois o último código de 3 dígitos, vão indicar quais são as competências específicas daquele eixo, tá? Então, é assim que se organiza cada competência na LDB. Então, olha só, vou lá no ensino médio, só para a gente ter uma ideia. Então, quando eu for abrir aqui as competências da LDB, para o ensino médio, que há controvérsias, então, essa organização já está em fase de debate, né? Mas eu tenho aqui também as do ensino fundamental. Vamos nos concentrar aqui na do ensino fundamental, que não há controvérsia sobre o ensino fundamental. Então, na forma de organização, ela vai dizer, olha, qual que é o percurso formativo, qual que é as competências e as habilidades para cada esfera, ó. E aí, em cada área, ela vai definir, ó, na área de linguagem e suas tecnologias. Ela vai fazer uma apresentação do que é essas linguagens e ela vai trazer as competências para cada uma dessas áreas. Essas competências estão escritas em forma, né, com verbos no infinitivo. Essas competências aqui são aqueles últimos dígitos. Então, todas as competências ela vai trazer. Tá? Ela vai trazer, por exemplo, dentro desse eixo, essas aqui são as competências do eixo linguagem e suas tecnologias. E aí eu tenho as competências específicas pelas áreas do conhecimento. Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. E assim de todos os campos e de todos os eixos. Impressionante, né? Fabuloso. Eu acho incrível particularmente. E depois da base, eu tenho os referenciais curriculares que são feitos pelas secretarias estaduais e municipais de cada estado, de cada região, de cada município. Então, eu tenho a LDB, que vai definir essas diretrizes e esse currículo macro para todo o Brasil, né, que deve ser seguido, é obrigatório. E aí, diante dele, eu tenho aquela liberdade que a LDB concedeu da parte diversificada. E esse currículo, os referenciais curriculares estaduais e municipais, eles não só contemplam a parte diversificada, mas eles também orientam como que a escola, naquela rede, vai, né, qual que é a orientação teórica, filosófica, que aquela rede vai seguir para materializar, para executar, para praticar o que está previsto na BNCC. Nesse caso aqui, eu tenho o referencial curricular aqui do Estado de Rondônia. Está aqui na Secretaria de Estado da Educação, na página da Secretaria de Estado da Educação, referencial curricular do Estado de Rondônia para o ensino fundamental. E aí, esse é o documento, ele vai trazer exatamente essas, ele vai trazer, né, o referencial curricular do Estado para a educação infantil e para o ensino fundamental e vai trazer essa organização para a rede estadual. Então, como é que ela está prevista
vai contemplar o histórico, os fundamentos pedagógicos, ou seja, que é como que se percebe a concepção para o projeto político-pedagógico, quais são as formas, a interdisciplinaridade aqui contemplada, né, a iniciação científica, e aí ela vai trazer algumas organizações com relação à própria estrutura e temas a serem debatidos, por exemplo, direitos humanos, preservação do meio ambiente, diversidade cultural e como isso vai ser trabalhado na rede. Então, essas são as principais formas de organização do currículo. E aqui a gente traz a do Instituto Federal, que faz, digamos assim, que poderia ser o exemplo para a educação profissional. Os institutos federais não são as únicas instituições a trabalhar a educação profissional, a gente tem todo o sistema S, ela é livre, a iniciativa privada, mas o Instituto Federal, considerando que é uma entidade pública, né, a gente tem ele por parâmetro. Então, a diretriz é o conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelo sistema de ensino. A gente, então, tem para a educação profissional técnica de nível médio, a educação tecnológica e de graduação e pós-graduação e as diretrizes de formação docente para a educação profissional e tecnológica, que são essas que a gente trabalha aqui dentro do Instituto Federal. Bom, essas foram a nossa análise sobre a estrutura, a organização normativa do currículo, né, baseando-se a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93, 94 de 96, e todos o seu desenlace até a sala de aula, passando aí pela Base Nacional Comum Curricular e pelos referenciais curriculares e suas diretrizes. É claro que aqui eu trouxe generalizações. Se você quiser saber de verdade, você acessa o material, está todo disponível no ambiente virtual e os links da biblioteca também para leitura e aprofundamento. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.